As leis de trânsito já entraram em vigor. Porém, algumas regras ainda são desconhecidas por parte de muitos motoristas. Para explicar o que mudou no Código de Trânsito Brasileiro e que vai impactar a vida de todo mundo, a gente vai conversar com Juliver Modesto, que é assessor da presidência do Detran de São Paulo. Falei seu nome certo? É Juliver? Falou. Seja muito bem-vindo, meu querido. Pegou trânsito? Um pouquinho. Tá certo. Diz que ontem foi um caos, não? Por causa da chuva, né? Ontem foi. Aqui em São Paulo estava bastante difícil. Uma chuva que assustou todo mundo, um trânsito que mesmo. assustou todo mundo e tal. Hoje está mais tranquilo. Está o normal da cidade, né? A sua profissão é uma profissão estressante, né? Um pouquinho. Porque o trânsito é sinônimo de estresse, não? É. A minha origem, inclusive, é na Polícia Militar. Então, já trabalhei bastante na rua, cuidando da segurança pública, né? Em especial na atividade de policiamento de trânsito. Só coisa leve, né? Só coisa leve. O que mudou, assim? Quais são as regras mais emblemáticas deste novo código? De um tempo para cá, de 2021 para cá, muito tem se falado das novas regras, porque o Código de Trânsito agora está completando 25 anos. Já teve alteração por 44 leis, incluindo uma medida provisória que está em vigor. Mas entre todas elas, essa que inclusive é pauta de hoje, é uma lei de 2020, entrou em vigor de 2021 e ainda está impactando muito do dia a dia do motorista, como por exemplo a questão da quantidade de pontos para suspender o direito de dirigir, o tempo de validade da CNH. São várias questões que haviam sido prometidas pelo presidente da República anterior e por meio de um projeto de lei dele acabou se convertendo numa alteração do Código, que foi a lei que mais alterou o Código, dessas 44 leis que eu citei, foi a que mais alterou o Código nesses 25 anos. Então, não é algo que entrou apenas em 2023, mas está tendo impacto em 2023 e por isso é um assunto que está sempre em pauta. Acho que por conta da pandemia, né, a nossa vida deu que, não sei... Tem razão. Né? E então, agora parece que a gente está retomando. Tem razão. Né, a vida na sua totalidade. A própria CNH, por exemplo, nesse período de pandemia, ela teve uma prorrogação de prazos para fazer a renovação. Venceu, eu tive mais um ano. Exatamente. Para fazer a renovação. Por causa da pandemia. E pude fazer online. Exato, você teve que fazer o exame médico, né, presencial, mas o agendamento você fez online, né? É isso aí. Que eu achei bem mais fácil. Na minha memória era uma coisa mais morosa e tal. O Detran de São Paulo tem investido bastante nessa oferta de serviços digitais e possibilitando que as pessoas façam agendamento daquilo que é presencial e tem muita coisa que consegue fazer direto na internet. O que a gente consegue? O agendamento, a gente consegue... Aqui em São Paulo, estamos falando de São Paulo, né? Consegue fazer atualização de endereço, né? Às vezes precisa alterar o endereço ou da CNH ou do veículo, né? Dar início no processo de transferência de veículo. Então tem uma sequência de serviços com um site bastante intuitivo. Então, você entrar no site detran.sp.gov.br, já é dividido por assuntos, habilitação, veículos. Se a pessoa, por exemplo, for notificada do processo de suspensão, ele consegue fazer toda a sua defesa via internet. Exato. Ele não precisa ir até o Detran para isso. Olha lá, mudança da validade da CNH, já que a gente entrou nesse assunto. Até 49 anos, 10 anos. Não. Quer falar dos pontos? Já que entrou aqui, então vamos falar dos pontos. Vamos lá. Como era e como ficou. Em 2021, 20 pontos para ter a carteira. A gente fala perder a carteira, vocês falam como? Existem duas penalidades um pouquinho diferentes no Código e sem querer aprofundar muito. Não, vamos aprofundar. Suspensão do direito de dirigir, que é uma retirada da licença de maneira temporária, que é até 1 ano de suspensão. E tem a cassação do documento de habilitação, que é algo definitivo. Ai, nossa, mas aí é sério, hein? E aí retira totalmente. A pessoa até pode voltar a dirigir em algum momento da sua vida, mas tem que esperar no mínimo 2 anos para se reabilitar. Perfeito. Aí tem que fazer novamente os exames, tá? Perfeito. A questão da pontuação é para a suspensão, que é esse período temporário, que até 2021, até abril de 2021, ocorria ao atingir 20 pontos. E de 2021 em diante, aqui em 2023 está essa regra, são 40 pontos, mas com alguns critérios. 40 pontos por ano? Por ano dentro do bloco, né? Então, desde a primeira infração até a última que compõe esse bloco, a pessoa não pode ter atingido 40 pontos, desde que nessa somatória de infrações não exista nenhuma de natureza gravíssima. Por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo é gravíssima. Então, se dentre essas infrações tiver uma de semáforo, já não são 40. São quantos? Baixa para 30. Ah, tá. Se tiver 2 ou mais gravíssimas, baixa para 20. Então,
Então, se a pessoa, por exemplo, tiver 3 infrações de semáforo vermelho, que são 21 pontos, ele já está sujeito ao processo de suspensão. E aí um outro critério é que quem exerce atividade remunerada com o veículo, motorista de caminhão, de ônibus, de táxi, motofretista, esses, independente do tipo de infração, aí são 40 pontos para instauração de processo. Então tem uma tolerância maior para os profissionais. Para os profissionais, isso. E essa foi uma das propostas da Presidência da República no passado, né? Que aí resultou nessa alteração em 2021. Tá. Vamos ver se a gente tem outra tela de como era e como ficou. Mudanças nas regras em relação ao insufilme. Para-brisas, vidros laterais, vidros indispensáveis para a dirigibilidade do veículo e vidros que não interferem na dirigibilidade do veículo. No para-brisa, não pode. Pior que pode. Ah! Muita gente acha que não pode. Eu tinha certeza. Porque assim, o para-brisa já vem com uma transparência mínima de fábrica, o que resulta no entendimento de que qualquer película que for colocada ali vai reduzir aquela transparência mínima. Mas desde 98, quando o código entrou em vigor, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu critérios para a posição das películas em qualquer um dos vidros, desde que mantenha índices mínimos de transparência, de transmissão luminosa, como se chama na regulamentação. No caso do insufilme, é um assunto muito interessante ser trazido em pauta, porque isso tem sido comentado como se fosse uma mudança drástica no que estava regulamentado. Só que aqui é legal para a gente esclarecer que a legislação de trânsito é muito complexa, né? Além do Código de Trânsito, que já foi alterado diversas vezes, existem já quase 1000 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que foram publicadas ao longo desses 25 anos. E em 2019, houve uma determinação federal para que essas resoluções fossem revistas e consolidadas. Então, no ano passado, teve muita resolução sobre assunto que já era regulamentado, mas que só serviu para dar uma adequada nas normas. Então, não mudou muita coisa do que já era. Como é um assunto que as pessoas perguntam com frequência, eu achei bem interessante que a sua produção tenha colocado aqui. Também acho. Para esclarecer o nosso pessoal, né? O motorismo de maneira geral. Então, o que está lá no para-brisa pode colocar, mas tem que manter um índice mínimo de transmissão luminosa de 70%. É o que está aqui. Mínimo de 70% de transparência. Mas, às vezes, o vidro já vem de fábrica. Exato. Com esse 70%. Então, aí não pode. O que vem de fábrica é a informação quanto à transparência mínima. Pode ser que ele tenha mais. Ah, tá. Então, quando coloca a película, o correto é que se indique qual é o índice que ficou do conjunto. E aí eu tenho 2 formas de verificar se o seu veículo atende à regulamentação. Uma delas, que é obrigatória inclusive, é a instalação de uma chancela pelo próprio instalador. Ele vai colocar se esse índice está sendo atendido e qual é a marca dele. E a outra forma para contrapor essa informação é por meio de um equipamento chamado medidor de transmitância luminosa, que é utilizado, por exemplo, em instituições de inspeção veicular, né? Pode ser utilizado para fiscalização, em que você acopla no vidro e verifica se a transparência que tem ali está sendo atendida. Tá? Vidros laterais. Os vidros laterais dianteiros também 70%, segue esses 70%, porque a norma entende que tanto o para-brisa quanto os vidros laterais dianteiros são vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. E eu achei que fosse por conta da identificação do condutor. Não é. É porque então, eles são mais importantes para que o motorista esteja atento ao que acontece ao seu redor. Então, é para a segurança e o conforto de quem está para o condutor. Sim, exatamente. Não é a questão da visibilidade, é para olhar dentro do veículo. Eu achei que fosse. Vidros indispensáveis para a dirigibilidade do veículo, mas são quais? Todos? São justamente para-brisa e laterais dianteiros. Que a gente pode resumir assim, meio para frente. Tá. Do meio do automóvel para frente. Tá, então no vidro de trás, os de livre. Trás, laterais traseiros de traseiro também tem um índice mínimo, que vai colocar aí, que é de 28%. Então Só pode que ser bem mais escuro, né? Tá. Então você teria do meio do carro para frente mais claro e do meio para trás um pouco mais escuro. Tá. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, me desculpe, só que esses de trás, eles não precisam ter a chancela. Tá. E aí fica a critério do instalador atender a essa exigência e, eventualmente, se for comprovado pelo equipamento que ele não tem no mínimo 28%, a pessoa pode ser autuada por esse motivo. Tá. Bom. Vidros que não interferem, a gente já falou, são laterais traseiros. Isso. Então, se por acaso, aliás, eu saí ontem aqui, tinha uma blitz. É mesmo?
ali no túnel, mas assim, eu não acho ruim não, acho que é para a segurança de todo mundo. É. Se por acaso essa blitz for lá e medir a transparência dos vidros e verificar que não está atendendo, pode ser autuado no momento. Aí é multa? É uma autuação no momento, que depois vai ser gerada uma multa de trânsito, da retenção do veículo para regularização. Se a pessoa quiser tirar a película no momento, ela pode retirar. Se ela não retirar, o documento do veículo é recolhido, ou se for documento digital, que hoje é o mais comum, né? Aliás, não é nem que é o mais comum, de algum tempo para cá passou a ser o único expedido, não existe mais aquele documento verdinho, né? Os documentos mais novos, é só o digital que você acessa pelo celular. Gosto tanto do verdinho na mesmo? Carteira. E aí, nesse caso, fica bloqueado no sistema para que o proprietário passe com esse veículo por vistoria, antes de poder fazer qualquer movimentação com o veículo, uma transferência de propriedade, um licenciamento. Ele precisa regularizar e mostrar que resolveu. E é multa grave, gravíssima? Nesse caso é grave. Grave. Isso. Quantos pontos? 4? São 5 pontos. É sério, hein? É Porque sério. o veículo pode ficar apreendido, né? A carteira, ainda fala a CNH, pode ficar ali bloqueada, né? Dependendo da somatória depois, né? Ele pode ter suspensão. Vamos ver a outra tela. Vixe, dirigir alcoolizado. O que é alcoolizado? Tolerância zero? A produção resumiu aqui alguns assuntos em que, nestas infrações, além da multa de trânsito, a pessoa terá o direito de dirigir suspenso, que é uma informação muito relevante, porque além daquilo que nós comentamos sobre pontuação, existem algumas infrações de trânsito que a pessoa cometendo uma única vez já vai ser suspenso. Dirigir sob influência de álcool, por exemplo, que ali foi resumido como dirigir alcoolizado, para que as pessoas entenderem. Sim, para ficar didático. Para ficar didático, é uma infração que independe hoje da quantidade de álcool no organismo e dá uma suspensão de 12 meses. Se a pessoa cometer aquela mesma infração no período de 12 meses, na segunda vez dá cassação, que é aquela retirada definitiva da sua CNH. Né? Desde 2008... quando foi criada uma lei que alterou o código, que ficou conhecido como Lei Seca, a tolerância é zero. A única margem que tem hoje é do erro máximo admissível do equipamento, chamado etilômetro, porque como ele é um equipamento que faz uma medição, qualquer equipamento de medição tem um erro máximo, e aí se desconta que é 0,04. Que dependendo da pessoa, se ela está acostumada ou não a beber, 0,04 pode ser meia latinha de cerveja. Né? Já vai passar de 0,04, tá? Então hoje qualquer quantidade de álcool a pessoa já está sujeita a ser autuado. Isso vai gerar uma multa de quase R$3.000 e mais suspensão por 12 meses. Corretíssimo. Corretíssimo. Também acho. Ia lá, recusar-se a fazer o teste do bafômetro. Esse é um assunto também bastante polêmico. Foi uma inclusão no Código de Trânsito em 2008. Houve, na época, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra essa multa, porque até muitas vezes dizem, você com certeza já ouviu isso, dizem que ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo, que é uma construção jurídica, na verdade. A Constituição não traz esse direito, mas as pessoas pegaram uma garantia que há numa convenção internacional e começaram a utilizar como um argumento para não assoprar. Pretexto para não assoprar. E assim, na experiência prática, a gente sabe que quem se recusa é porque bebeu. Até eu que não sou da área. Claro. Não tem por que a pessoa recusar se ela não bebeu. Né? E aí a lei foi se aprimorando nesse sentido e nós tivemos agora há alguns meses, em setembro do ano passado, a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que reconheceu a constitucionalidade da multa de recusa. Isso significa que hoje não tem mais discussão, a pessoa recusa fazer o teste, será autuado, multa de quase R$3.000 e também suspensão por 12 meses. São as mesmas consequências de se tivesse bebido. Então é melhor assoprar. É isso que eu ia falar. Claro. Melhor. Porque pode ser que ele assopre e não dê o resultado, que seja zero. Que de repente ele bebeu na hora do almoço, foi parado à noite e aí já passou, já teve um metabolismo no organismo. Se ele assoprar, não vai acontecer nada se o resultado for até 0,04. Eu fui parado e já tive que soprar no bafômetro 2 vezes. É mesmo? Uma vez o moço falou, o profissional falou pra mim, não precisa porque eu tô vendo que você não tá alcoolizada. Mas como era o começo, eu falei, não, mas eu quero pra ver como é que é. Aí deu zero. E a outra vez, assim, não teve muita conversa, foi ali perto da USP, baixou o vidro, na hora soprou, tchau. Foi. É tão simples, é tão rápido. E se você não deve, tem o menor problema, né? Muito sossegado.
É isso aí. E sem a categoria de carteira adequada. Interessante essa inclusão, porque a gente tem aqui situações que geram suspensão, situações que, se repetidas, vão gerar cassação. E aqui é um exemplo bem legal, porque quando a pessoa conduz um veículo para o qual ele não tem categoria, por exemplo, alguém se habilitou para moto, categoria A, está dirigindo um automóvel, que é categoria B, ou o inverso. É uma infração que não dá suspensão, mas se ele for reincidente no prazo de 12 meses, dá cassação. Então, se ele repetir essa infração, em 12 meses ele será cassado, aí ele vai perder totalmente. Primeira vez leve, agora a segunda... Na primeira vai ser infração, uma infração gravíssima, ele vai ser multado, só que não dá suspensão, na segunda já dá cassação direta. Então, não passa pela suspensão, já... Não, exatamente. Cassação direto. É isso aí. Dirigir em velocidade superior ao 50% do limite permitido. Nós temos 3 infrações de excesso de velocidade, até 20%, de 20 a 50 e mais de 50. Infração média, depois grave, depois gravíssima, com multa multiplicada por 3 e com suspensão do direito de dirigir. Então, se a pessoa, por exemplo, está numa via que a velocidade é baixa, por exemplo, 30 por hora, se ele passar mais de 45, ele já tem isso. Eu acho que são os piores. São os piores. Quando é baixinho e você... Porque aí há uma necessidade circunstancial de que a velocidade seja menor, né? Por exemplo, em torno de uma escola. Tá? Há um desconto também... E às vezes a gente não está se dando conta de que está excedendo em porcentagem muito acima do permitido. Porque se você pega um limite de 100 por hora, os 50% só por 150. Isso, você não vai. Se você pega o limite de 30, 50% é 45, né? Tem um desconto também, porque é um equipamento metrológico, então você tem um desconto, que é até 7 km. Até 100 por hora, desconto 7. Então, na verdade, o 45 seria até 52 no velocímetro do carro. Aí o velocímetro do carro 52 vai descontar 7, vai ser 45, né? Então, existe esse desconto, por isso que quando a pessoa é multada por excesso de velocidade, vem lá o limite regulamentado. E quanto que você passou? Quanto que ele passou e quanto que foi considerado. E esse é um detalhe interessante, porque às vezes a pessoa, por exemplo, é 60 por hora. Ele é multado a 61. E aí a pessoa reclama, entra com recurso e fala assim, mas eu passei só a 1 por hora. Na verdade, ele passou a 68, descontou 7 e aí considerou 61. Eu já recorri multa e me deram essa explicação. É mesmo? Me deu uma raiva e era mais ou menos isso. Eu falei, mas 61 não, eu vou lá e tal. É que, na verdade, quando mede 68, o equipamento pode estar errando para mais ou para menos 7 km. Então já desconta? Então... Desconta como se estivesse errando para mais. Sempre. Porque pode ser que ele esteja errando para menos. Pode ser que ele mediu 68, mas você estava 73. Sim. Então, quando a pessoa é multada 61 nesse meu exemplo... Pode ser de 73 até 61. E aí considera o menor possível, entendeu? Então, essa alegação de que estava só 1 por hora realmente não funciona no recurso. Dói, viu? Dói. Dói no bolso. E muito. As multas que podem suspender o direito de dirigir, realizar manobras perigosas em motocicleta ou automóvel. Cavalo de pau, essas coisas. Exatamente. A pessoa fazer uma demonstração de manobra perigosa, né, com arrastamento de pneus, conhecido como cavalo de pau, é uma exibição, é uma infração que acarreta também suspensão do direito de dirigir. Empinar moto também. Empinar moto é uma infração à parte, mas também prevê suspensão. Tá? São artigos diferentes do Código, mas ambos prevê suspensão. Além da multa. A multa é sempre presente, né? E aí a multa você tem gradação de leve, média, grave e gravíssima. Algumas gravíssimas têm fator multiplicador, pode ser multiplicado por 3, por 5, por 20. Né? Por 20? Você pega, por exemplo, a utilização do veículo para interromper deliberadamente a circulação de veículos, que foi uma infração colocada no Código na época que estava tendo muita greve de caminhoneiro, em dezembro de 2015, dezembro de 2015. Que parava a via com e aí de lá para cá se incluiu essa multa, essa daí é pesada. Essa daí você pode ter a multa vezes 60 se for o organizador. Jesus amado. O caminhoneiro que organizou o evento, a multa é multiplicada por 60. Vende o caminhão e ainda não pagou a multa. Pois é. Na época, a presidente foi na época da presidente Dilma, ela chegou a prever na medida provisória até mesmo a proibição de concessão de crédito para aquisição de novos caminhões pelo prazo de 10 anos. Mas é uma questão que nem tem nada a ver com o Código de Trânsito, acabou sendo retirada. Quando a medida provisória se transformou em lei, retirou esse item, né? Mas na época a ideia era realmente penalizar com maior rigor. Para coibir. Para coibir. Promover a competição esportiva em via pública sem autorização. Racha. Por exemplo, racha. Existem 2 infrações do Código bem parecidas. A primeira é por disputar corrida, que é aquela em que um motorista olha para o outro no semáforo, por exemplo, começa a acelerar e eles já decidem entre si disputar a corrida.
E tem a outra situação que é essa promoção de competição organizada. A pessoa fala, olha, tal dia a gente vai se encontrar em tal posto e vão fazer lá um Velozes e Furiosos, né? E aí ambas as infrações geram consequência punitiva e uma delas é a suspensão do direito de dirigir. Sem autorização, porque se for no autódromo, se for aí é outra história. Exatamente. O Código até prevê a possibilidade de realização de competição na via pública. Existem casos desses, mas aí há toda uma série de exigências, tem que pagar calção, autorização. Seguro, exatamente, para poder ter autorização. Omitir socorro à vítima de trânsito. Infelizmente, tão comum, não? Comum, e aqui nós temos, tanto no campo administrativo, responsabilidades pelo órgão de trânsito, né, para aplicação de multa, de suspensão do direito de dirigir, quanto no campo penal. Se a pessoa, por exemplo, for o autor da lesão corporal ou do homicídio, essa omissão vai aumentar a pena dele. Se ele não foi o responsável, ele não cometeu o homicídio ou a lesão, a pessoa se jogou na frente do carro, mas ainda assim ele se omitiu, também responde pelo crime de omissão de socorro. Então tem responsabilidade administrativa e penal para omissão. Os envolvidos? Sim. Se eu estou dirigindo, vejo... Boa pergunta. Se eu estou dirigindo, vejo um acidente e omito socorro. Existem algumas pessoas, algumas circunstâncias que acarretam um dever moral e até legal na prestação de socorro. Imagine, por exemplo, que um motorista de ambulância está passando por esse mesmo local e percebe que existe uma vítima. Ele tem uma obrigação. Então ele vai responder também, não pelo Código de Trânsito, mas pelo Código Penal, como ocorreria se aquela vítima não fosse de trânsito, fosse uma vítima de um esfaqueamento, numa briga, tá, né? Seria a mesma coisa, de mal súbito, seria a mesma coisa. Então um condutor de ambulância, um policial, um bombeiro, esses têm responsabilidades. Um condutor que está apenas passando por lá vai depender muito das circunstâncias. Se notar que era a única pessoa passando pelo local, um local ermo, foi o único que passou, poderia ter socorrido e não fez, tal, pode sim ensejar a aplicação do crime. Então. É discutível. A gente tem um vídeo, diz que é impactante, vamos ver. Certo. Meu Deus do céu. Você já tinha visto essa imagem? Sim, é recente. Ele tira uma fina, né? Só que ele acerta. Esse condutor foi localizado posteriormente. Diz que ele fugiu porque não era habilitado, né, apesar de ser maior de idade. E vai responder pela lesão, pela omissão de socorro e talvez até por tentativa de homicídio. Porque você tem a possibilidade de responder pelo resultado, que foi a lesão, o policial foi bastante lesionado, mas está bem. Eu ia perguntar, e o policial como é que está? Ele está bem, teve fraturas, escoriações, tal, está bem. E ele vai responder pela lesão, mas ele pode, no decurso do processo, acabar respondendo por tentativa de homicídio. Que aí a pena é maior. E localizaram o condutor porque estava cheio de câmera, gente. Sim, localizaram. Enquanto um policial socorreu, os outros foram no encalço. Depois verificaram o registro da placa, conseguiram localizar a proprietária. A proprietária falou que não era a condutora, mas o condutor se apresentou e foi feito o registro dessa ocorrência, né? Esse caso foi agora recente. Foi aqui em São Paulo? Foi em Cabreúva. Me pareceu aqui em São Paulo. Aquela máxima, então, carro não se empresta, é para a gente levar em consideração, não? Total. E isso pode gerar responsabilidade tanto no campo administrativo quanto penal. Pode. Existe um crime no Código de Trânsito que é por entregar veículo à pessoa não habilitada ou que não tem condições de dirigir em segurança. Por exemplo, alguém que está bêbado. E esse crime, é interessante destacar que ele independe da pessoa dirigir bem ou mal. A pessoa não precisa fazer isso que esse daqui fez. Mas o fato de entregar o veículo para alguém que não é habilitado ou sob influência de álcool é crime previsto no Código de Trânsito. É facilitador do crime. Né? Facilitador. A gente já falou carro, mas pode ser moto, pode ser qualquer veículo. Perguntas, vamos? Vamos. Quem mandou? Jane. O que mudou no uso da cadeirinha nos veículos? E cadeirinha para animal, tem? Não, não tem. Não tem? Existe recomendação. Sim. Mas obrigatoriedade legal não. Então tem aí um slide com os dispositivos, né? Basicamente são 3 dispositivos que são utilizados. O que mudou efetivamente é que essas regras passaram a ser consolidadas na própria lei de trânsito, porque até essa mudança recente
elas constavam tão somente de resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje o CONTRAN ainda traz as regras complementares, mas é a própria lei que obriga a sua utilização, né? E aí nós temos então de 0 a 1 ano de vida o bebê conforto. Que é mais, né? É mais compacto, né? Ele fecha mais, protege mais, mais o um bebê, casulo, protege né? mais. Deve ser colocado no banco de trás com o rosto do bebê voltado para o banco, para protegê-lo mais e não olhando para o trânsito. Então fica de costas. Fica de costas. Para quem está sentado no banco, nos bancos E aí da na frente. cadeirinha, que é de 1 a 4, ele fica de frente para o trânsito. Para a gente poder ver pelo retrovisor, exatamente. Inclusive, né? Aí a gente tem de 4 até 7 anos e meio, a produção até colocou até 10 anos, faz sentido, porque apesar da legislação colocar o assento de elevação até a idade de 7,5, existem também critérios quanto ao peso e à altura da criança. Ah, claro. E aí, eventualmente, pode ter crianças, a depender do peso e altura, que utilizam até os 10, tá? Então, vale a pena a gente destacar isso também. A partir de 10 anos está autorizado ir no banco da frente? Autorizado a ir no banco da frente, com cinto de segurança. Sempre. É isso aí. Tá. Agora sim, vamos ver a próxima pergunta. Quando estou no carro, meu cachorro, olha lá, fica com a cabeça para fora da janela. Posso perder a minha CNH? Você pode perder o cachorro, inclusive, Caroline. Teve até um caso aí, não sei se a produção colocou, mas eu estava conversando com a produtora a respeito, né? De um caso que o cachorro saltou do veículo. Mentira. O caso também ficou circulando aí um vídeo recente sobre isso. Vamos ver o vídeo. Olha lá. Aí, esse daí. Senhor Jesus. Senhor, olha o caos. E cai com a carinha. Mas você veja que o carro que estava ao lado e atrás já estava vendo que ia dar confusão, porque já estava gravando. Ainda bem, né? Mas, meu Deus. Jesus amado. Anjinho da guarda aí trabalhou. Achou, pessoal? Hoje existem opções no mercado, tanto de cinto de segurança para os pets, quanto caixas de transporte. É o ideal, como eu falei anteriormente, é a recomendação. A legislação de trânsito proíbe, por exemplo, esse tipo de transporte, assim, que ele está na parte externa, ainda que parcialmente, né? Está na parte externa, então você tem infração para conduzir animais nas partes externas do veículo, ainda que de forma parcial. Uma infração grave, isso aí vai gerar multa e vai gerar pontuação. E não estamos nem falando da segurança do bicho, hein? Exatamente. Esse é um detalhe interessante porque muitas vezes a pessoa pergunta, isso dá multa? A pergunta anterior tem que ser, isso é saudável, isso é perigoso, né? Isso é adequado? Né? Bom. Mesma coisa no transporte de criança, né? Porque o ideal seria que cada pai, cada mãe, cada responsável se preocupasse com a forma de transportar os seus filhos, independente de ter multa para aquilo. Independente da multa, é a segurança em primeiro lugar. Exatamente. Já ali a segunda imagem bonitinho e tal. Aí é o mais adequado, né? Tá na caixa com cinto, né? Exatamente. Agora, mas o pessoal ali que a gente viu na rodovia, vocês localizaram, deu multa, teve algum desdobramento ou não? Só a gente só tem a imagem. Esse vídeo que passou aí eu vi em algumas redes sociais e eu não sei se chegou a ter fiscalização de trânsito em torno desse tema, até porque a fiscalização deve ocorrer naquele momento. Eu não posso, por exemplo, lá no Detran, receber um vídeo desse e aplicar a multa porque eu estou vendo o vídeo, né? Sim. Mas poderia ter sido muito pior do que foi. Sim, claro. Por muitos motivos. Ali tinha tudo, né, para ter acabado em tragédia. Ainda bem que não foi o caso. Vou dar o Instagram do Detran. Tudo junto. Detran SP Oficial. @Detran com N de navio no final, SP Oficial. E eu conversei com Juliver Modesto, que é assessor da presidência do Detran de São Paulo. Venha mais vezes, porque é tão interessante, tão necessário. Estou à disposição, para a gente é um prazer. Para nós também. Poder trazer essas informações para o seu programa e para quem te assiste. Estamos à disposição. Nós também. Muito obrigada, até breve. Até breve. Você viu o cachorrinho, menino? Pulou com a carinha, nós estamos com você.